Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê. Ele está de volta, nosso querido amigo, entendido, estudioso, exegeta do Evangelho de Jesus, para responder algumas perguntas. Seja bem-vindo, Nazil Canarim Júnior. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado a você que prestigia este programa. É um prazer imenso estar aqui de volta para conversar com vocês. Nazil, eu vou lhe trazer inicialmente a colocação relacionada com uma avó. Essa senhora procurou um religioso dizendo que ela queria saber por que motivo o filho dela nasceu com síndrome de Down. O religioso, muito paciente, muito prestativo, respondeu que é assim mesmo, é a vontade de Deus, e que na sua casa, provavelmente, dizendo o sacerdote, as pessoas vão dar muita atenção a essa criança e todos vão exercitar a paciência, a solidariedade. Não, eu sei disso, disse a avó. E já está acontecendo isso. Mas não foi isso que eu perguntei para o senhor. Eu quero saber por que na minha casa ele nasceu e não na casa da minha vizinha. Nazil, muitos fatos que ocorrem na vida parece que não tem explicação. Parece que Deus foi injusto, que fez aquela criança para nascer com aquela deficiência. Você tem alguma notícia para nos dar, para transmitir aos nossos telespectadores, que traga um pouco mais de consolo, de orientação sobre esse tema? Tudo bem, Sidney. A questão é interessante porque na sua narrativa, que eu pressuponho seja tirada de alguém de uma situação cujos nomes você delicadamente omite, o que é bom, ela tem muita coisa de verdadeiro, mas também tem muita coisa de ilusório. O que é verdadeiro é realmente que a família que recebe alguém assim é uma família em condições de oferecer o amparo para esta pessoa. E isso é bom, é positivo. Mas o que vem depois, ou até o que precedeu, é falso. É falso dizer que Deus assim o quis. Primeiro porque fica difícil conceber que Deus não queira. É uma saída muito simples, muito simplória. E ela se faz difícil de compreender exatamente porque as pessoas não têm uma noção que está presente na humanidade há muito tempo, que é a noção da reencarnação. Alguém que reencarna trazendo uma limitação cognitiva, física das mais sérias, é um espírito que tem para consigo um projeto de ajuste. Tem uma oportunidade de passar por uma nova existência, onde terá um tempo muito grande para amadurecer. Isto por quê? Porque jogou fora oportunidades anteriores que não poderiam ter sido jogadas. Então, ao consolar, não consolando, dizendo que Deus o quis, o religioso que é desprovido de uma informação a respeito da reencarnação, e não precisaria ser, é apenas uma questão teológica que impede de assim examinar as coisas, ele acaba por colocar naquele que lhe pergunta uma dúvida, uma dor muito grande. Por outro lado, o comportamento de alguém que questiona por que é que nasceu aqui e não ali é revelador de um egoísmo extremo. Imagina, se a pessoa precisa de ajuda, que eu seja aquele que vai oferecer a ela ajuda.
Eu não posso pensar que a minha família, o meu grupo, está isento de passar por dificuldades. Uma questão muito simples. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos pergunta onde estamos. Qual é a nossa situação? Para dizer que todos nós, sem exceção, enfrentamos aflições. As aflições são parte de uma semeadura que fizemos. Todo mundo sabe a frase: a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Se semeamos ontem com equívoco, se fizemos ontem condutas que não são as mais adequadas, é natural que a colheita apareça, que os efeitos apareçam. Ah, mas essa criança que renasce com esse problema, ela não fez nada? Sim, evidente. É por isso que lá no capítulo 5º, Kardec divide essa análise em causas atuais das aflições, mas causas remotas das aflições. Isso significa que essa alma que aparentemente está chegando agora, completamente isenta, pura de qualquer mácula, significa que provavelmente numa vida anterior, você falou em reencarnação, ela transgrediu as leis divinas e agora ela tem vamos dizer, esse destino de retornar à Terra para limpar essas máculas. Eu vou pedir que você responda essa pergunta no próximo bloco, porque a concepção que temos no momento é de que quando eu cometo um delito, seja leve, médio ou grave, eu vou para o inferno. Vou para o inferno eterno. E agora você me vem com essa história de reencarnação. No próximo bloco, eu vou querer que o Nazil explique melhor essa história, porque as crianças nascem limpas, isentas de culpa. Por que motivo estão retornando com máculas, problemas, deficiências e às vezes até com falta de um membro? Vamos obter do Nazil uma explicação melhor para essa aparente injustiça de Deus. Voltaremos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Consta que nós, quando cometemos alguma falta aqui na Terra, nós, na morte, vamos ter que responder por elas. E aí vamos para o inferno ou para o céu. E há aí uma intermediação, um local intermediário que foi criado por determinada religião, que seria, vamos dizer, o purgatório. Nasceu no bloco anterior. Você me falou que um menino que nasceu com uma deficiência congênita, ele já viveu outras vezes? Que história é essa? Quando morremos, não vamos para um local estanque por tempo indeterminado? Para aquele que conhece o texto do Evangelho de João, há um capítulo, o de número 3, que mostra um diálogo entre Jesus e um doutor da lei, Nicodemos. E neste diálogo,
que muitas vezes é interpretado de maneira a conduzir a certa visão teológica, a regra é muito claramente exposta por Jesus. Porque a partir de determinado tempo da conversa, Jesus lhe diz que é necessário nascer de novo para poder eventualmente avançar. E Nicodemos lhe diz: mas como, sendo velho, vou ter que voltar para o seio da minha mãe? Jesus lhe diz: você, doutor em Israel, não conhece isto? E por quê? Porque a reencarnação é algo presente nas visões religiosas, filosóficas, no mais tardio que nós possamos recuar. Ela é, na verdade, não uma criação espírita, como muitos acusam. Ela é uma lei natural. E é uma lei tão natural que pesquisas do passado mostram que a população dos países entende a reencarnação como sendo algo facilmente compreensível. Porque diante das injustiças, diante de fenômenos como este, de uma criança que retorna sofrendo de limitações cognitivas, outras vezes tendo limitações motoras, fisiológicas de uma maneira em geral, fica aquele sentimento de indignação e, consequentemente, a ideia equivocada de que há uma injustiça divina. E ela não há. Deus é bom, porém é justo, nos ensinam os Espíritos, da mesma forma com que Jesus, ao recomendar àqueles que surpreendia em atitudes equivocadas, lhes prevenia: olha, não voltem a cair no mesmo erro. Quer dizer, Nazil, que a ideia do inferno eterno, de uma certa forma, contradiz essa figura misericordiosa, mansa e compreensiva de Deus, que Jesus chamava de Pai? Evidentemente, Sidney. Assim como a ideia de céu é uma ideia sem sentido. Eu pergunto a você, que é mãe e nos está, nesse momento, prestigiando com a sua audiência. Se você fosse conduzida ao céu teológico, você se sentiria à vontade em saber que seu filho, desta oportunidade, está no inferno e lá ficará? Será que o seu coração de mãe experimentaria isso? Evidente que não. As mães são as únicas que vão às penitenciárias para visitar os filhos. Se as esposas, as companheiras, os companheiros, os filhos não o fazem, se o pai sente vergonha de ter o filho preso, a mãe não. A mãe não. Ela está lá com os poucos recursos que tem para amparar aquele filho. Ela não questiona se ele equivocou, se ele realmente cometeu. Isto para ela não tem relevância. É filho dela. É filho. Ela estende as mãos. Agora, como uma mãe que na terra age dessa forma, se sentiria confortável de estar numa região paradisíaca e o filho e todos os demais? Partindo dessa explicação sua, que você está argumentando, está no Evangelho de Jesus. Aliás, eu acho que em outras passagens também, ele também refere-se a muitas vidas. Sim. Nós, com essa explicação sua, nós poderíamos também justificar as diferenças sociais, econômicas, de talento, posicionamento perante a sociedade, cor, origem, sotaque, a que tanta atenção dão os seres da sociedade de uma forma assim bastante infeliz, com preconceitos. Essas pessoas que estão em maneira diferente, um é pobre, outro é milionário, um é saudável, outro não. Não seria também uma injustiça de Deus? Evidente, se nós partirmos da ideia do Deus intervencionista que certos textos apresentam, isso vai parecer uma grande contradição.
Vamos separar as coisas. Eu vou me ater à questão da riqueza e da pobreza. Ela é muito mais presente em razão do nosso egoísmo. Porque nós, às vezes, temos guarda-roupas cheios de roupas não utilizadas, sabendo que há pessoas que não têm o que vestir. Muitos de nós fazem tratamento de saúde pelo excesso do que comem, não pela falta do que comer. Então, isto revela um egoísmo, que é um egoísmo que às vezes se transmuda em orgulho. Eu posso ter, minha família posso ter, porque nós somos o nome tal ou de tal origem, etc. Isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus não tem privilegiados. Quando Jesus, e você fez essa colocação logo no início, nos ensinou a chamar a Deus de Pai, ele quebrou tudo aquilo que era de conhecimento e de veneração dos hebreus, porque os hebreus entendiam que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, estavam certos, mas era um Deus que tinha um povo eleito, estavam errados. Deus é o Criador de tudo, do universo, não é o Criador de A, B ou C. Não tem para com A, B ou C uma posição de privilégio. Ele a todos nos tem como filhos e que ama. É por isso que no seu didatismo, Jesus quebra isso. Para aquelas pessoas que o ouviam, isso era alguma coisa chocante. Porque imagina, nós não convivemos com os samaritanos, diziam os hebreus, porque os samaritanos são nossos inimigos. Nós temos um templo, o deles nós destruímos. Nosso Deus é o que mais importa. E não é essa a verdade. Quando ele dá o exemplo da melhor postura que alguém pode ter, ele invoca um samaritano que ajuda uma pessoa à beira da estrada. Então ele queria mesmo era chocar. Ele queria mesmo nos despertar. E essa é a razão pela qual o seu evangelho precisa ser lido com este espírito. Não com o espírito da segregação, com o espírito da separação, da diferenciação da cor, da pele. Por favor, é alguma coisa que não tem sentido. Nazil, você, com muita oportunidade, trouxe-nos essa passagem do bom samaritano, que, aliás, o único evangelista que a cita é Lucas. Eu queria saber, no próximo bloco, Nazil, se realmente nós devemos ser solidários uns com os outros. E a questão do sangue, o sangue nobre, ou as pessoas que já recebem a incumbência de dirigir países, essas pessoas não são superiores? E mais, eu quero saber do Nazil se, além da solidariedade dos homens vivos, se há também uma proteção, um acompanhamento, uma solidariedade dos nossos protetores espirituais. Existe o anjo da guarda? É essa a pergunta que faremos logo no início do próximo bloco do nosso programa. Daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, aqui do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, com a ajuda, o apoio, a afiliação com a TV Prevê Educativa de Bauru. Estamos recebendo este grande amigo, didata,
que conhece muito o Evangelho de Jesus, está nos trazendo as suas explicações sobre algumas aparentes injustiças do céu e da terra. Nazil, aquela criança que me referi no comecinho do programa, que nasceu com uma limitação congênita, pelo que você me falou, os pais foram incumbidos pela espiritualidade de tomar conta dela. E os espíritos acompanham essa criança também? Existe o anjo da guarda? A figura do anjo da guarda é uma figura que aparece na teologia para explicar espíritos muito evoluídos. Evidentemente que a teologia entende que parte deles caiu, mesmo tendo chegado ao ápice da evolução, o que é equivocado, o que não justifica esse tipo de raciocínio. Um espírito elevado recebe mesmo essa tarefa de proteger e vai protegendo desde grupos muito grandes até a cada um de nós. É evidente que nós não temos alguém ao nosso lado para zelar por aquelas coisas que nos dizem respeito, assim, tutelando, como faz a mãe em relação ao filho no berço, ao filho pequeno. Mas temos pessoas que afiançam o nosso retorno, entendendo que nós temos condições de cumprir certas provas, de passar por certas limitações. Aquela criança que evidentemente está num processo provacional difícil, muitas vezes até mesmo expiatório, ela tem nos pais os seus protetores mais imediatos. São eles que vão cuidar de lhe dar para o corpo físico toda a atenção necessária, porque é nele que ela vai experimentar, além dos demais, uma limitação muito grande. Então, estes são os nossos tutores, os nossos protetores. Estão ao nosso lado, nos ajudam. Espiritualmente, aqueles que sabem que aquela é uma oportunidade muito grande para que o espírito que passa por essa limitação possa ajustar-se consigo. É bom que as pessoas pensem e entendam que nós não temos que nos ajustar com os demais, né? Isso é uma questão de lei de ação, reação, mas numa leitura do que fez tem que pagar, olho por olho, dente por dente. Não, não. A justiça divina é amorosa. Nós temos que quitar débitos, mas eles são nossos. Somos nós que nos equivocamos. E aqueles a quem prejudicamos, vai já alguém me perguntar, poxa, mas eu prejudiquei. Se ele te perdoar, meu amigo, minha amiga, esqueça, ele perdoou. Ele passou adiante, mas você não foi liberado da agressão que fez. Ao quê? A você próprio, às leis divinas. Então você tem que se ajustar. Você precisa se ajustar. É por isto que a reencarnação, então, soa com uma lógica imensa. Nazil, você falou que existem os anjos da guarda. Falou que não existe o inferno. Você está destruindo aí muitos paradigmas. Os anjos da guarda são seres privilegiados, criados puros e perfeitos por Deus? Não. Da mesma forma como um estudante que chega ao doutorado, ele não é um privilegiado, exceto pelo fato de morar num país como o nosso, em que o doutorado não é acessível a todos. Ele é alguém esforçado, que se esforçou e que avançou. Nazil, você falou que não existe o inferno. Mas nós assistimos há pouco tempo ao filme Nosso Lar, número 1 e número 2, e lá o médico André Luiz foi para, abre aspas, uma espécie de inferno. Ele foi encontrar-se com a sua própria consciência, o que acontece com todos nós quando deixamos a existência. Porque deixar a existência não significa ganhar um par de asas, como alguns imaginam, nem um tridente para ir num lugar obscuro. Não, significa encontrar-se consigo próprio. Nazil, estamos no final do programa. Eu quero que você faça um apanhado geral da nossa conversa de hoje, dizendo qual deve ser o nosso comportamento para nos ajustarmos às leis divinas. Jesus nos deixou essa regra com uma clareza imensa.
A gente repete, mas às vezes não reflete sobre ela. Ele nos diz que Deus deve ser amado sobre todas as coisas. E isso é óbvio, é o nosso Criador. Nós temos que nos ajustar às suas leis. Logo, é importante conhecê-las e colocá-las em prática. Mas de que jeito? Frequentando o templo, participando da atividade na casa espírita, também isto, mas não só. Ele nos manda amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Como amar agora nesse mundo conturbado? É difícil. Entendendo as pessoas como elas são, aceitando as pessoas como elas são. Isso é a demonstração mais clara do amor. Eu não tenho que enquadrar as pessoas da maneira como eu penso. Eu tenho que dar o meu exemplo vivendo de maneira correta e solidária, estando ao lado dos outros e, obviamente, entendendo que cada qual é um espírito que está num tempo. Uns mais à frente são exemplos para nós, outros mais atrás precisam ser ajudados por nós. Em 10 segundos, a felicidade então não está neste mundo? A felicidade está no modo de caminhar nesse mundo ou em qualquer outro. Ela não é algo que nós venhamos a buscar fora daqui. Ela está no nosso dia. Quem faz o bem se sente bem. Quem ajuda o outro experimenta um carinho, uma reciprocidade fantástica. É por isso que Allan Kardec, ao dizer qual era o lema do Espiritismo, nos deixou um recado que você vai agora certamente passar para os nossos amigos. Pois é, realmente ele nos chamou a atenção para a caridade, que é o amor em ação. Nazil, como sempre, você tem um palavreado agradável, didático, muito claro. Muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço, Sidney, e agradeço a você, pedindo que prestigie e convide outros a que prestigiem o programa Despertar. Muito obrigado. E a você, muito obrigado pela companhia. Na próxima semana, nós traremos um novo programa, com um novo tema do seu interesse. Até lá!